Olá, sejam bem-vindos a mais um Tá na Bíblia começando hoje. E hoje tá muito bacana, nós temos não só uma, nem duas, mas três perguntinhas, que acho que é uma dúvida que muita gente tem também. O pastor tá aqui para responder pra gente. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária. Boa noite, irmãos. Vamos juntos, vamos aprender mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Hoje nós temos algumas perguntas do tipo: oração no monte é mais forte? Por que as pessoas vão até o monte orar? Cristão pode ouvir música do mundo? Olha lá, hein? Vamos falar sobre isso também. E se macumba funciona? O pastor já me adiantou aqui que macumba funciona, mas vamos parar para ouvir direitinho como é que funciona essa macumba que funciona. Opa! Fica aí com a gente, vai até o final. Não fica usando pela internet não, tá bom? Senão vai pegar só o corte que a missionária falou que a macumba funciona e vai me complicar. Então fica até o final para você entender direitinho essa questão. Foi para te despertar a curiosidade, para ficar com a gente até o final. Curte o vídeo, compartilha, irmãos, e também deixa o seu comentário, sua pergunta, envia a pergunta. Estamos aqui de olho com tudo isso no radar. Começando então mais um Tá na Bíblia. Muito bem, então vamos lá, pastor. Vamos começar com a primeira pergunta. Oração no monte, subir no monte para orar, realmente assim deixa a oração mais forte, mais potente? Deus ouve mais? E eu vou criar aí alguns inimigos, né? O pessoal aí vai torcer o bico para mim. Tem uma galera que gosta de ir no monte orar. Tem. Vamos lá, primeiro assim, não tem nada de errado você orar no monte, tá? Então, o monte é até um lugar que é agradável, é gostoso. No meio da natureza. De repente você pode ter mais comunhão com Deus, porque não tem o barulho da cidade. Mas tanto o monte como a praia, já quando o Marcelo está lá no litoral, se ele quiser orar ali na frente do mar também, será que a oração na frente do mar tem menos força do que lá no monte? Não tem que ser necessariamente no monte. Isso daí, na verdade, é um misticismo que algumas igrejas criaram, né? E as pessoas, elas falam, não, agora é no monte, agora sim vai pegar. E você está na natureza, na madrugada, o som do vento ali, as árvores, aquilo mexe com a imaginação humana. Então acaba tendo uma mistura aí entre o que é realmente uma comunhão com Deus, o que é realmente uma profundidade de oração, com o que é uma sensação humana. Se a pessoa não é uma pessoa mais experiente na fé, se ela não tem uma consciência do que ela está fazendo, ela pode confundir as coisas. Vira misticismo. Sim. Né? O poder vem do monte, não da comunhão com Deus. E tem muita gente, inclusive, isso é importante, né? Que justamente por não ter essa estrutura, mesmo mental, né? Para esse tipo de ação, chega falando, eu senti um negócio tocar em mim, passar por trás da minha perna, né? E eu até ouvi alguns relatos de irmãos que foram picados por animais ou por bichinhos, insetos venenosos, e já atribui isso ao diabo, que o diabo quis me atrapalhar na oração do monte. Mas, irmãos, estar dentro do mato, fechado, né? Normalmente na madrugada. Os bichanos estão lá ativos, né? Não dá para atribuir isso à ação do diabo, né? Pastor, eu vi vultos. Cara, você vai no mar, no vai ver um monte de vulto. Você vai ver vulto, né? Então, isso é natural. Isso não é nada espiritual, tá? Então, a questão é errado? Não é errado. Mas também não pode ser super valorizado. Sim. Tem gente que eu me dou bem orando no monte. Perfeito, ore no monte. Tem gente que fala, não, eu prefiro orar no mar, ali na frente da praia. Ore na praia. Eu prefiro orar no meu quarto. Ore no seu quarto. Olha que interessante lá, o apóstolo Paulo fala, 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem discussões. Em todo lugar. Então a questão não é o local. Vamos ver isso agora, né? Jeremias 29, versículos 12 e 13. Então vocês clamarão a mim,
virão orar a mim, eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então a questão aqui não é o monte, não é o mar, não é necessariamente o seu quarto, é o seu coração, é como você está em comunhão com Deus, a profundidade, o quanto você realmente está buscando a Deus. Se o monte for uma ferramenta que te ajude a ter uma comunhão maior com Deus, amém. Né? Se o seu quarto, eu prefiro o meu quarto, eu acho mais confortável, mas você pode preferir outro local, não tem problema. Alguns gostam da igreja. Sim. O próprio templo, vou orar no templo, ok, também. Não há diferença do local. Importa é o coração. João 4, 20 e 24 diz o seguinte: nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Lá já tinha a discussão, né? Onde que é melhor adorar? Uns adoravam no Deus. monte, outros em Jerusalém. Jerusalém representava ali, né, o templo, já estava a discussão. Aí Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqui Jesus está falando: olha, tem gente que vai lá no monte, tem gente que está aqui em Jerusalém, estão brigando aí onde que tem que quer orar, mas na verdade, você só vai achar Deus efetivamente quando você estiver orando em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, com dedicação de coração. Ou seja, não importa o local, né? Eu mesma já tive experiência de orar no monte com os irmãos. No passado a gente até ia bastante no sítio orar. Toda vez que a gente vai viajar, por exemplo, passear em família, eu gosto muito de manhã cedinho, eu gosto de, antes dos meus treinos, fazer uma oração, e é muito gostoso mesmo, como o pastor diz, né? Beirando a natureza ali, olhando a criação de Deus, você tem uma oportunidade de uma comunhão maior, de adorar a Deus. Mas isso não é realmente determinante, pelo contrário, como o pastor disse, eu também, né, num quartinho fechado, antes de trabalhar, ali meditando um pouquinho, o importante é a gente estar sempre em comunhão com Deus, em espírito e em verdade, não no local. E é lógico, né? Você está num platô lindo, lá vendo o nascer do sol, o pôr do sol, os pássaros, é mais fácil você estar em comunhão. Com certeza. Mas inclusive não poderia ser assim, né? Nossa comunhão deve ser plena em qualquer lugar. Com o nosso Deus. Amém. Então está respondida essa primeira pergunta. Oração no monte é mais forte? Não necessariamente. A oração boa, e essa coisa de oração forte e oração fraca, irmãos, não existe, né? Na verdade, existe aquela oração que realmente sobe como aroma suave diante de Deus quando feita de coração, para entrar em comunhão com Deus. Segunda pergunta, pastor. Prepara aí, irmãos. Prepara aí as suas anotações. Crente ou cristão pode ouvir música do mundo? Mas tem música que é do ET, né? Que não é do mundo? E tem aquela diferença entre música sagrada ou música sacra, né? Música que foi feita para louvar a Deus explicitamente, e temos a música secular. E muita gente tem essa dúvida, né? Muita gente ouve, na verdade, mas tem essa dúvida. Será que a gente pode ouvir a música secular? Não só pode, como deve. O pastor, herege, né? É verdade, irmão. Estamos no mundo, né? Precisa saber o que acontece no mundo. Sim. Né? Aliás, é errado, né? Tem um pessoal aí, não, crente não ouve música do mundo. Aí pega a música de adoração e coloca para animar a festa. Anima a festa para dançar com o marido, para dançar com o namorado. A música que foi feita, ela foi especificamente foi consagrada para adorar a Deus. O cidadão pega e coloca lá na festa, vai ficar todo mundo dançando e tal, né? Isso daí é uma blasfêmia. Sim. Né? Isso tá errado, né? Esse tipo de... A música de adoração, ela é consagrada é dedicada ao Senhor. Porque um crente não pode ouvir música do mundo, né? Eu vou ouvir música de Marte. Não existe isso, tá? Então é importante, sim, em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia fala que você não pode interagir com as coisas do mundo. Porque estamos no mundo. Sim. Pelo contrário, Deus ainda fala para o povo, quando saindo para a Babilônia, vai lá, cresçam, multipliquem-se, sabe, produzam.
estamos aqui para influenciar o mundo de forma positiva. Então, isso é importante. Você está numa festa, tá se divertindo, tá em casa, ouvir música. Agora, música que são músicas de qualidade. Tem músicas e músicas, Claro, né? existem uns barulhos, e aqui eu não vou fazer distinção, cada um gosta do seu ritmo, mas você pega a letra que é pornográfica, letra que fica fazendo alusão às coisas que não são agradáveis a Deus, né? Letras fazem alusão a drogas, a sexo, a violência. E aí isso não faz sentido cristão, porque não há comunhão, irmãos. Quando você está ouvindo uma música, você está lá, né, digerindo aquela música, aí a música só fala de violência. O crente, ele tem que ser o amor, tem que ser a paciência, tem que ser a mansidão. Aí você está ouvindo algo que só te incita à violência. Então não faz sentido. Pornografia, né? Nós devemos ser morais. Eu vou pegar acho que é o que mais tem, né, pastor? Hoje em dia, as letras das músicas são todas fazem referência à indecência mesmo, né? À imoralidade. Agora, tem tantas músicas que falam sobre o amor, inclusive o rock, né? Para os que ficam criticando os roqueiros, né? Fazem referência ao amor. É até engraçado, né? Aqueles roqueiros, todo barbudão, você parece assim, cabeludão. Chorando amores. Mas chorando amores, entendeu? E se você olhar... Poesia, né? É poesia. Então, isso faz sentido, isso é cultura, né? A música clássica, tanto a crente agora só pode ouvir música clássica? Não. Os diferentes, as músicas regionais, tanta música bacana, Sim. regional, né? Isso é estar no mundo, mas saber separar o que convém, o que não convém, o que faz sentido para o cristão, o que não faz sentido. Agora, aí por um lado, eu não ouço nada que é do mundo, aí eu fico colocando música consagrada a Deus para animar a minha vida, tá errado, né? Por outro lado, eu escondido lá fico ouvindo música que não tem o menor critério, que nem música é um amontoado de barulho, né, com demonstrações pornográficas que fogem até o mundo rejeita. Pessoas que têm o mínimo de bom senso até no mundo rejeita, e tem cristão lá dançando. Sim. Eu já vi, sabe isso, né? Festa de crente, hein? Com esse tipo de música. Aquele funk, aquele funk com letra pesada, né? Horrível, né, irmãos? Não, o problema não é o ritmo funk, mas a letra, conteúdo pesado, pesadíssimo, totalmente contra a Bíblia, contra os valores cristãos. Sim. Então, você está no mundo, você participa do mundo. Agora, aquilo que foge aos nossos princípios cristãos, aí nós ficamos fora. Até porque, né, pastor? A arte vem de Deus. A gente até aprende isso quando vai estudar que fomos feitos à imagem de Deus. O que significa imagem e semelhança? As coisas belas, boas e bonitas nós herdamos do nosso Deus, nosso Criador, né? Sim. E Deus é o primeiro artista, na verdade, é a origem de toda a arte, toda a beleza. O mundo que Ele criou uma arte, a música vem de Deus, na verdade, os sons, a nossa capacidade de cantar, compor, de dançar ao som de um ritmo, isso tudo vem do coração de Deus, é da sua característica, né? Sim. E aí, claro que o homem decaído do pecado transformou o que é belo em feio, né, fazendo apologias indevidas. Mas eu lembrei agora, pastor, de um pastor que faz um trabalho muito bacana contra heresias. Ele fala assim: a gente tem que parar de ser crente de quarta série. Essa é uma pergunta quarta série. Essa é uma pergunta quarta série. Que o crente de quarta série sempre pergunta assim: pode ou não pode? Sabe, o famoso pode ou não pode? A gente tem que parar de precisar de orientações nesse sentido. Pode ou não pode? Você tem que estudar a palavra de Deus e saber. Não é questão da música, do mundo pode ou não pode. É o que a música faz, o que a música fala, agrada a Deus, é conveniente ao cristão, vai de acordo com os meus valores ou não, cristãos, princípios cristãos. Você tem que fazer esse filtro e não esperar que alguém venha e determine. Não ouça a música do mundo. Escute esse tipo de música. Não é a quarta série do pode ou não pode, né? É verdade. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu acredito que é simples. Esse tipo de música, ele de alguma forma me acrescenta? Ou ele me deixa ruim?
né? Esse tipo de música, ele é uma música que me deixa alegre, disposto. Por exemplo, eu gosto de trabalhar ouvindo blues. Eu ouço, você olhar minha playlist é só blues. E o nosso filho hoje ouve jazz. Slow blues. Coloco o meu fone ali porque é uma música que me mantém concentrado. Sim. Ótimo, então isso me traz um melhor resultado, né? Agora, tem hora que é uma música mais agitada, bacana. Você vai treinar, né? Você põe lá uma música agitada para você poder treinar. É interessante, tudo tem a sua hora. Então, essa música, ela te agrega, vai fazer com que você glorifique a Deus por meio dela, mesmo ela não sendo pra adoração. Excelente. Agora, essa música vai contra os nossos princípios, acabou. Tira fora ela, lá não vai na modinha, tá? Sim. Fica fazendo dancinha lá do TikTok, tá? Tudo isso daí, dancinha pornográfica, sai fora disso, que isso não tem nada a ver. Boa, pastor. Então olha lá, hein? Cristão pode ouvir música do mundo? Não é pode ou não pode, é o que você ouve, como você ouve, pra que você ouve, né? Terceiro ponto, essa perguntinha é mais quarta série ainda, eu acho que essa é a terceira série. Mas, pastor, é impressionante como uma massa de pessoas acredita nisso. Massa de pessoas da igreja, nas igrejas ditas cristãos, acreditam e temem a maldita macumba. Fala que é obra de feitiçaria, que alguém fez macumba contra a minha vida, por isso que as coisas não andam, que eu vivo, né, sempre no fracasso, tudo dando errado, o casamento tá dando errado porque é de macumba, o filho tá doente por causa de macumba, eu não arrumo emprego por causa de macumba, porque algum irmão invejoso fez macumba. Aí eu acho engraçado chamar outro de irmão, né? Mas assim, pastor, macumba funciona ou não funciona? Definitivamente, esclareça para todos. Funciona. Como assim? Funciona para aqueles que não são de Deus. Quem não é de Deus é filho do diabo. E assim, não tem meio termo. A gente acha que assim, não, filho do diabo é aquele que é satanista, né? A gente tem essa... Que cultua expressamente o Satanás. Tem esse... E aí parece que tem aquele pessoal que está no meio do caminho e tem o pessoal que é de Deus. Não existe isso. Ou você é de Deus ou você é do diabo, ponto final. Sim. Tá? Se você não é regenerado pelo Espírito de Deus, Jesus não é o seu Senhor, você é do diabo. Sendo você do diabo, o diabo te usa do jeito que quiser. Ponto. Né? E aí, macumba é uma ferramenta do diabo? É. Porque tem os adoradores que utilizam esse tipo de culto, né, para atingir pessoas. E vai funcionar. Agora, para aqueles que são de Deus, por favor, né, irmãos? Isso daí... o cara pode matar lá o animal 50 galinhas. Fazer o que ele quiser, não tem qualquer efeito. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Acabou. Não toca. O diabo, ele tem uma liberdade para agir, mas é uma liberdade permitida por Deus. Limitada. No mundo a liberdade do diabo já é limitada, porque se não fosse, esse mundo já teria acabado. Estava conversando com o pessoal durante que a gente tem aula no domingo de manhã. O homem conseguiu acabar com a Terra em 3 dias, em 3 capítulos de Gênesis. Não precisou muito, né? Do Gênesis ao Apocalipse. Livro capítulo 3 de Gênesis já tinha acabado. E depois em Gênesis já tinha vindo Noé, já tinha a queda e já tinha sido exterminado. O homem consegue. Então, se não é Deus colocar da sua graça e cuidar, o homem se destrói. O diabo, ele é o destruidor. Agora, Deus coloca limites. E o principal limite é que nós que somos de Deus não somos tocados pelo maligno. Amém. Tem a história de Jó que é muito interessante, ela trata muito bem isso. O diabo, ele vai até Deus e ali ele sempre está pedindo permissão para fazer tudo. Né? Ou seja, está ali na rédea de Deus. Então, primeiro, tem que temer o diabo? Não, tem medo do diabo. A Bíblia não fala para temer, fala para resistir, né? Fugir do mal. Ele é mais forte que o homem, né? Mas a Bíblia fala que é muito maior quem está conosco do que quem está contra nós. Com Jesus somos mais fortes. Né? Isso mesmo. Em todas as ferramentas que o diabo tem, nós precisamos aí temer, nos preocupar? Não, estamos debaixo da guarda de Deus, né? Estamos debaixo da proteção de Deus. A gente não precisa se preocupar com isso.
cara pode fazer o que ele quiser, o tipo de magia Trabalho. que ele quiser. Falei magia lá em Números 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Amém. Nós somos, né, o Israel de Deus, né? Então não há magia, não há encantamento que possa contra nós. Tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus, a permissão de Deus, o cuidado de Deus. Ponto final. Então, vamos descansar, né? Deixa quem quiser fazer, faça o que Deixa os macumbeiros em paz. o que quiser fazer, não tem problema. Vamos descansar em Deus, adorar a Deus, cuidar da nossa vida, darmos bom testemunho. Tá? Porque esse pessoal também é místico, é encrenqueiro, né? Crente encrenqueiro, fica lá arrumando briga com o outro, né? E depois não sabe, né? Por que acha confusão. Então vamos cuidar da nossa vida. Cara, ele é um filho do diabo, ele faz o que ele quiser da vida dele. Deus no final sabe de todas as coisas. Então macumba funciona? Funciona para quem é filho do diabo. Você é filho do diabo? Se você não for, você fica tranquilão, segue o jogo que você vai passar ileso aí por qualquer tentativa. Passar por baixo da escada, né? Essa sexta-feira 13. Tá cuidado, às vezes o cara tá pintando, pode cair tinta em você, então não convém passar embaixo da escada. Mas todo esse tipo de mística, de misticismo, em algumas igrejas, que são falsas igrejas, elas gostam de sensacionalizar em cima disso. porque isso atrai o olhar, isso atrai nossa curiosidade. Estava vendo outro dia uma igreja lá, o cara amarra o diabo, desamarra o diabo. Não é assim, irmãos, e de forma alguma. Né? Pastor, eu vejo também que as pessoas têm um certo conforto e comodismo em atribuir a culpa à macumba ou ao diabo. Por exemplo, o casamento tá ruim. Porque alguém fez uma amarração, um trabalho para me separar do meu marido. É muito mais confortável a gente atribuir essa culpa a um terceiro do que efetivamente parar para pensar o que de fato nós estamos errando, falhando, como podemos melhorar esse relacionamento para que ele glorifique a Deus, né? A gente não quer nunca pensar em nossa responsabilidade e mudança de comportamento, mas a gente está, né, dando tudo errado aqui na nossa vida porque alguém fez uma macumba, não porque a gente é preguiçoso, não trabalha, não planta certo, não toma decisões sábias ou prudentes, né? Então acho que tem um pouco também do legado lá de Adão, a gente fica sempre jogando culpa em alguém. Transferir a responsabilidade. Né? Como o pastor disse, né, irmãos, a macumba, esse reino aí é coisa de outro senhor, que não tem nada a ver conosco. É outra realidade, não nos afeta, não nos atinge, literalmente assim, não cheira nem fede, pra gente, sabe, assim, a gente segue o nosso curso com o nosso Deus, que é o verdadeiro soberano, a gente não tem que se preocupar com essas questões. Não só isso, como eu vou até estender, né, nem a pergunta, mas é uma orientação. Às vezes passa na timeline os cultos das matrizes africanas. Aí vai o crente lá e ele vai provocar. Faz um comentário, né? É tudo do diabo, isso é do demônio, isso não sei o quê. Sabe? É totalmente sem sentido. Imagina, estamos aqui no Tá na Bíblia e entra alguém de outro entendimento e começa a fazer um monte de crítica no nosso chat. Não é interessante. Isso não edifica. Não é dessa forma que você vai mostrar o amor de Deus. Pelo contrário, mostra sua intolerância. Né? Que inclusive é crime, né? Então não faça isso, não tem o menor sentido. Né? Você ficar lá, né? Tá amarrado lá. Não depende de nós. Tá? Vamos fazer a nossa parte. Quando essas pessoas precisarem de uma libertação, aí sim você oferece. Mostra Jesus Cristo que Ele liberta de todo o mal. Ponto final. É o crente bélico. Sim, é um encrenqueiro. Igual o cachorrinho caramelo, né? Igual falar de correr atrás do motoqueiro, né? É isso. Porque se o motoqueiro desce da moto, o cara sai correndo, né? Então não vamos agir dessa forma. Tá, irmãos? Isso não glorifica a Deus no final. É muito fácil a gente saber o que deve fazer. Isso glorifica a Deus? Glorifica, amém. Então nós fazemos. Isso glorifica? Não glorifica. Ok, eu não faço. Isso. O nosso comportamento tem que ser sempre nesse sentido. Eu só faço o que glorifica ao meu Deus. E ficar spamando o chat lá do pessoal que não tem nada a ver com a gente, não glorifica a Deus, tá? Isso não tem nada a ver conosco. É muita ignorância, né? Não pode fazer isso. Que legal, né, irmãos? Olha só, então, o pastor respondendo nossas 3 perguntinhas do dia.
Você que ainda ficou com alguma dúvida, não só com essas questões, mas outras questões, coloca lá no chat pra gente, envia pra gente, que a gente vai colocando na nossa listinha e respondendo a cada programa. Já deixa sua curtida, compartilha com muita gente para que possamos divulgar mais da sã doutrina e do entendimento bom da palavra de Deus. É isso, pastor, por hoje? Amém. É isso. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Shalom. Shalom.